Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. O Carnaval é uma festa popular que teve sua origem na Europa. Ele chegou ao Brasil segundo o modelo português, mas foi sofrendo mudanças significativas com o passar dos anos, a partir da sua adaptação ao nosso clima tropical e também ao espírito leve e solto do nosso povo. Ele começou nas ruas, foi se tornando mais compacto em blocos e troças, chegou aos clubes e passou a assumir desenhos diferentes, de acordo com as características de cada região. Os blocos de frevo e maracatu, bem como as escolas de samba e os trios elétricos, dão hoje em dia a conotação mais nítida do moderno carnaval brasileiro. Aqui no estado, o carnaval é muito movimentado em alguns municípios do interior, como Macau e Caicó, por exemplo. Mas na capital, ele já não é tão eloquente como foi no passado, acontecendo apenas nas praias vizinhas, como Pirangi e Maxaranguape. Mas já se começa a perceber um movimento no sentido de se resgatar os antigos carnavais, que já foi animadíssimo, por incrível que pareça. Vamos aguardar e esperar que esse esforço possa ser recompensado, para que tenhamos no futuro próximo, quem sabe, um carnaval alegre como nos velhos tempos. E é exatamente para tratar desse assunto que Ponto de Vista de hoje recebe com muita alegria o autor desse trabalho no sentido de revitalizar alguns carnavais natalenses, que é exatamente o escritor folclorista Gutenberg Costa, a quem eu agradeço por ter aceitado o convite de participar conosco nesse momento de carnaval, dessa entrevista tão oportuna e tão importante, que eu tenho certeza que você, meu caro telespectador, vai gostar imensamente de assistir. Meu caro Gutenberg Costa, o carnaval chegou ao Brasil quando? Nós temos registro, em nossa pesquisa, já um carnaval marcante em 1645, no Rio de Janeiro, carnaval de rua, que era chamado intrudo. Essa palavra carnaval veio séculos após. Era o intrudo, era o mela-mela entre escravos, enfim, populares, entre casas, ruas. Enfim, era aquele mela-mela de goma, tem registro de cinzas, assim, e água. Muita água jogando uns dos outros. Inclusive até o Dom Pedro I disse que era um grande brincador desse, que chamavam também brinquedo. Brinquedo do intrudo, a brincadeira do intrudo. Que maravilha, então quer dizer que o nosso carnaval é oriundo do intrudo português. Intrudo português, e depois veio a influência francesa, em alguns personagens, italiana, entendeu? E aí foi essa misturada que deu esse carnaval nosso brasileiro. Então, Colombina, Pierrot, Arlequim, Rei Momo, isso tem influência europeia? Tem influência europeia. Não necessariamente portuguesa. Exatamente. Francesa, talvez, francesa, né? Italiana. Exato. E Veneza, né? Tal. Veneza, carnaval famosíssimo. Era carnaval, né? Exatamente. Que maravilha, as máscaras. Carnaval. Bailes de máscaras famosos. Gutenberg, o que é que você acha hoje do carnaval brasileiro como festa popular? É uma festa que ainda continua popular. É uma festa, é a alma do povo, a alegria do povo. Carnaval é irreverência. O carnaval, eu vejo muito da coisa criativa, do folião sair de casa, né, como se fazia antigamente, rasgava um lençol, rasgava uma toalha, tal, saía nas ruas de papangu, saía nas ruas fantasiado, vestia um vestido da esposa, a esposa saía fantasiada com o paletó, com a roupa do marido, entendeu? Irreverência. Carnaval sem reverência, carnaval
uniformizado, eu digo que parece ser desfile militar, com todo respeito. Carnaval tem que sair todo mundo desigual, nada uniforme, nada combinado. É verdade, é verdade. Lembrando sempre Zé Areia, naquela época áurea, fazendo aquelas coisas todas que entrou para o folclore, pro folclore potiguar, com certeza. Mas me diga uma coisa, qual o papel da música no carnaval brasileiro? É interessante que em nossa pesquisa nós vimos que a música de carnaval não era tão animada, né? Na época do intrudo. Aqui mesmo, na Rua da Palha, em Natal, atual Vigário Bartolomeu, onde ocorreram as batalhas de confete serpentina, com as primeiras famílias, as famílias que iam para a Rua da Palha. Para você ter uma ideia, essa festa, ela era regida a tango, a valsa, a polca, entendeu? Porque o frevo foi quem realmente animou o povo, só veio ser criado a partir de 1907, aí o frevo. Aí a nossa tradição veio de Pernambuco. A nossa tradição é de Pernambuco. Nós não temos nada com o trio elétrico da Bahia. Nós temos com o frevo. O trio elétrico só chegou aqui em Natal nos anos 80. Em 1981 que chegaram os primeiros trio elétricos da Bahia. E a questão do samba, o samba no carnaval? O samba com as escolas de samba, né? As escolas de samba, né? Que, claro, a nossa influência do Rio de Janeiro, né? E aqui nós tivemos as criações das grandes escolas de samba, né? Por exemplo, as duas que ainda existem, Malandros do Samba, criado por Antônio Melé, e Balanço do Morro, criado por Lucarino. Ainda existem e nas Rocas, todas do bairro das Rocas, que é o berço do samba, como se diz, o berço das escolas de samba ficou as Rocas. E as tribos de índio? As tribos de índio já existiam. Nós temos registro de tribos de índio no Rio de Janeiro, os que chamavam blocos de cacique, entendeu? E aqui ficou as tribos de índio, as tupinambás e a tribo Guarani, que são as duas mais famosas. Você falou na Rua da Palha há pouco tempo. Quando é que Natal viu o carnaval pela primeira vez? Em que ano foi aquilo? Das primeiras batalhas de confetes? Na imprensa, antigos jornais que eu cheguei a ver, que hoje já estão destruídos pelo tempo, infelizmente, e a traça, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, nós temos registro de 1875, 1873, carnaval em Natal, na Rua Grande, que era a Rua Central, hoje Praça André de Albuquerque, aquelas imediações, na Rua da Palha, que hoje é Vigário Bartolomeu, ficaram ali mais ou menos até os anos 20, o carnaval no centro. Depois o carnaval passa para Tavares de Lira Ribeira, e da Tavares de Lira vai até os anos 50. Depois o carnaval vem para a Avenida Rio Branco, 1960, o carnaval todo popular e oficial com seus desfiles, o curso era na Rio Branco. Depois vai para Deodoro e finalmente vai para a Ribeira, para Tavares de Lira, entendeu? E atualmente ainda continua na Ribeira. Que beleza. Uma pergunta antes de terminar o primeiro bloco. O carnaval de Macau, hoje, é o que lembra mais o intrudo português? Com as modificações, né? Porque vem o mel, tem a coisa entendeu? É coisa de certa forma, né? Quais são os melhores e mais animados carnavais hoje em dia, no estado do Rio Grande do Norte? Nós temos o exemplo de Macau, que temos o carnaval de rua, com o trio elétrico e tal, que vai até a praia Camapum. E nós temos em Caicó um carnaval também de rua, de clube, né? Temos algumas cidades do Rio Grande do Norte, não tanto com carnaval. E as praias, né? As praias, tem algumas praias aí que tem aquele carnaval de banda, como eles chamam, né? Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, apresentou esta semana ao prefeito Carlos Eduardo um projeto de revitalização do bairro do Alecrim. A proposta contempla várias obras importantes, dentre elas a completa reforma da Praça Gentil Ferreira, uma bela iniciativa. Voltamos à nossa entrevista com o historiador, com o escritor, folclorista, meu amigo Gutenberg Costa, que é autor de uma grande pesquisa sobre o carnaval brasileiro, mas especificamente carnaval de Natal. E eu queria exatamente começar o segundo bloco, Gutenberg, perguntando, Natal hoje não tem mais um grande carnaval, mas já teve no passado. O que é que você tem a dizer sobre isso? Quando foi que Natal teve, de fato, um carnaval muito animado, que era conhecido até no Brasil? O carnaval de rua mais animado, como se diz, nós tivemos no mais ou menos 1954 em diante, inclusive em 1954, o carnaval foi filmado, José Seabra, esse filme ninguém sabe onde existe, mas foi filmado, o carnaval todo, 1954, e aí de 54 até o final dos anos 60, nós tivemos grandes carnavais, as ruas eram tomadas de blocos, de troças, enfim, de agremiações, escola de samba. Era uma coisa que eu criança, eu via Paulo Moura, Severino Galvão, que era o remomo de protesto, Paulo Moura era o remomo oficial, nós víamos escola de samba, o próprio Melé, Lucarino, e blocos em quantidade. Os clubes, cada bairro, para você ter uma ideia, tinha 3, 4 clubes, Petrópolis, Tirol, Alecrim, até Cidade da Esperança tinha clube. As Quintas tinha clube, o Alecrim, então as pessoas iam para o clube à tarde, as crianças, que a gente chamava o matinê, e à noite, o grande carnaval de clube em Natal. Que bacana. Eu, inclusive, estou sabendo que você trouxe um filme, que eu até gostaria que a nossa produção colocasse no vídeo, fruto da sua pesquisa, um carnaval no ano de 1960. Um desses filmes que foi resgatado por você, e eu queria que o nosso telespectador, um minutozinho só, para você ter ideia de como era o carnaval naquele tempo. Carnavalescos e do Sr. Rubem Massu. Nessa oportunidade, desfilaram e receberam taças os imperadores do samba, Índios Guaranis, campeões, e o Clube Asa Branca. Gutenberg, já que
A década de 60 é isso que a gente... Foi exatamente assim. A década seguinte, 1970, foi caracterizada por quê? Os blocos de elite. A maior concentração de blocos de elite. Que eram blocos com vários nomes, chefões. Eu particularmente, saía em um, magnatas. Entendeu? Então era os chefões, era apaches, enfim, tem centenas de blocos. Eu tenho toda essa relação completa desses blocos. E esses blocos eram moças e rapazes, isso. Entendeu? De 18 e tal, 20 e poucos anos e tal, em cada bairro, vários blocos desses, com as alegorias, entendeu? Com as fantasias. Todo dia nós temos uma fantasia para o sábado, uma fantasia para o domingo, a segunda e a terça. Havia até uma certa rivalidade, porque a gente ia comprar a nossa fantasia numa loja, nas Casas Sebarro. O outro bloco já ia para outra loja, entendeu? O figurinista da loja criava essas fantasias, a gente escondia dos outros blocos. Enfim, éramos recebidos nas casas e chamados de assaltos. Essas casas que nos recebiam 40, 50 componentes de bloco, com toda estrutura de lanche, de bebida e tal. E o dono da casa, satisfeito, dando de comer a todo mundo, e recebendo o carnaval, e os músicos tocando nessa casa. Era uma coisa que a gente tinha que atender várias casas, era uma agenda. Que maravilha. Para você ter ideia. Essas alegorias puxadas a trator, entendeu? Enfeitado, tal, tudo decorado. A cada ano nós tínhamos uma concepção e as fantasias mudavam. Era um carnaval animado, realmente. De rua e de clube, né? E na década seguinte, 1980, parece-me que foi exatamente aí que o carnaval começou a mudar de figura. O que é que aconteceu na década de 80? Em 1984, na descida ali a gente chama o Baldo, ali, entre Alecrim e Cidade Alta, né? O bloco Puxa-Saco, um ônibus da empresa Guanabara na época, houve um trágico acidente onde faleceram 13 pessoas, do bloco e músicos que estavam animando esse bloco Puxa-Sacos. 1984. Então, a partir daí, quando a minha pesquisa vai para a imprensa, todos os jornais da época de 1985, se vê que o carnaval estava animado em Barra de Maxaraguape, o carnaval estava animado em Pitangui, houve carnaval em Pirangi, e Natal a própria imprensa dizia que foi esvaziado o carnaval. Houve um certo trauma. Eu me lembro que minha mãe dizia, não saia mais em carnaval. Veja o que aconteceu. Quer dizer, foi uma coisa, esse acidente foi um divisor lamentável de águas do carnaval. E a partir daí, então, o carnaval migrou para as praias. As praias. A imprensa, inclusive, divulgando que o carnaval só existia nas praias. Que interessante. E dentre as praias, Pirangi virou famosa, então. E passou a ser um grande carnaval alternativo para o pessoal da cidade. Exatamente. Eu pediria que a nossa produção colocasse mais um trechinho daquele filme, mais um pedacinho daquele carnaval de 1960. No palanque armado na rua João Pessoa, concentraram-se as atenções do carnaval de rua. Era um imenso tablado onde se instalaram os postos das emissoras locais, a comissão julgadora dos blocos e troças, e onde desfilavam os concorrentes aos prêmios da Federação Carnavalesca. O prefeito José Pinto, sempre presente a tudo, vibrava de entusiasmo pelo êxito do primeiro carnaval depois que está à frente da municipalidade. O Bambelô, clube de tradição na cidade, recebeu também a sua taça. Gutenberg, onde é que você conseguiu esse filme tão bacana que a gente está assistindo agora? Essa nossa pesquisa tem me dado tanta alegria. As pessoas têm conhecimento, né? Agora quem não tem conhecimento, através de você já vai ter outro, né? E eu recebo álbuns fotográficos antigos de familiares. Eu recebi da família de Djalma Maranhão todas as suas fotos em clubes e ruas, dada pelo seu filho, meu amigo, Marcos Maranhão, um saudoso amigo. E aí Hernani Rosado, chegando ao Rio de Janeiro, conseguiu essa cópia, né, uma verdadeira relíquia, um milagre, conseguir essas imagens da época do prefeito José Pinto e de Djalma Maranhão, que eram os dois líderes da época aqui no município.
Eu quero dizer que você me deixou muito feliz, porque exatamente esse filme que você está assistindo é na época que papai, José Pinto Freire, era prefeito da nossa cidade. Isso me deixou extremamente feliz e profundamente agradecido a você. Com certeza. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Na Unicred Natal, quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. E assim garante o sucesso do seu próprio negócio. Seja ele uma clínica, um consultório, ou mesmo ele atuando como um profissional liberal das áreas de saúde e do magistério. Para você saber ainda um pouco mais sobre a Unicred Natal, basta ligar para o número 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com Gutenberg Costa, historiador, folclorista, escritor. Meu caro Gutenberg, você está encetando um grande movimento nos dias atuais no sentido de revitalizar o Carnaval de Natal. Como anda esse seu trabalho e o que é que ele vai gerar após concluído? O que é que você imagina que isso pode acontecer? Antes me diziam que eu era só o pesquisador do Carnaval. Eu ficava na teoria, como se diz. E eu tinha que ficar na prática. Eu que gosto tanto de Carnaval, todos os anos brinquei Carnaval, saí em vários blocos e agremiações, então criamos, a nossa ideia foi criar um movimento cultural Antigos Carnavais. Em 2002 foi criado esse movimento essa ideia origina todo mês, todo ano, atividades, banda de rua, já fizemos mostra de cinema, já fizemos exposições de fotografias antigas de Carnaval e Natal, enfim. A cada ano a gente sempre faz alguma coisa para que o público conheça o Carnaval do passado e brinque o Carnaval do presente com os antigos carnavais da nossa banda, que saiu sexta-feira agora e foi um maior sucesso de público. É uma grande banda com 40 músicos. A nossa principal norma, como se diz assim, é o frevo. Ninguém aceita outra coisa a não ser o frevo. Marchas de frevo tocando por uma banda instrumental. Nós não aceitamos
nada que venha aparecer esse ritmo baiano. O que é que você está achando da criação desse novo modelo de carnaval? Polos de carnaval. Salvo engano, são 5 polos que estão acontecendo na cidade. O que é que você acha desse modelo? Esse nome polo não é muita novidade, não é coisa nova, porque na nossa pesquisa, Djalma Maranhão já tinha isso, Djalma Maranhão. Só que naquele tempo chamava-se As Batalhas, a Batalha Carnavalesca do Alecrim, que ficava na Vila Naval, a Batalha das Rocas, onde havia concentração de cada bairro. Djalma Maranhão fez isso com toda a criatividade e inovação, modernidade na época dele. Então esses polos exatamente é para ver se há esse resgate. Mas eu digo sempre que carnaval de rua só haverá totalmente quando tiver uma infraestrutura como Olinda tem. Essa sua luta pode resultar em que o carnaval deste ano, a partir desse ano, esse ano, seja um marco na busca dessa revitalização e até no incentivo ao poder público de fazer isso, como é feito em Olinda, como você acaba de dizer? O nosso poder é só de sugerir. Eu sempre sugiro isso às autoridades e tal, né? A administração passada foi até um desastre para o nosso carnaval. Mas agora, com o Carlos Eduardo, há uma um bom acolhimento às ideias de carnavalescos, reúne os carnavalescos, há mais diálogo. A verdade é isso. Blocos, bandinhas e os cursos, como é que isso poderia voltar a acontecer em Natal? Em nossa pesquisa, o curso era como eu disse, em vários locais, nos anos 50, nos anos 60, e hoje está na Tavares de Lira, naquela rua, aliás, Tavares de Lira não. Exatamente. Duque de Caxias. Duque de Caxias, Duque de Caxias, da Ribeira. É da Ribeira, entendeu? Então, as escolas estão lá, domingo, segunda, terça-feira, à noite, participando desse desfile. Entendeu? Agora, falta exatamente o que eu estou dizendo, estrutura tal, para que o público vá assistir esse desfile. Carnaval Ônibus, por exemplo, em Natal não existe à noite. É um problema depois de uma certa hora o folião estar lá e se locomover até a sua casa. Esse é um grande problema. Carnaval de clube, ainda há possibilidade de voltar a acontecer? Poderia. Nós tivemos grandes carnavais no América, na ACE, no Albatroz, entendeu? No ABC também. No ABC, entendeu? Grandes carnavais. O público ia para o América, lotava, entendeu? E aí foi a decadência dos anos 80. A partir dos anos 80, os clubes também, como a rua, por conta do acidente, e passaram para as praias. Em 1990 começou as bandas, né? As bandas, Banda Galha, né? Você vê o Carnaval Irreverente, criou a banda Tamanduá, porque na época então o prefeito era Marcos Formiga. E carnaval sempre foi irreverência. Sem irreverência não é carnaval. Gutenberg, nós vamos lamentavelmente ter que encerrar o nosso programa por conta do tempo. Eu quero desejar a você sucesso nessa sua luta, nesse movimento, no sentido de revitalizar o nosso carnaval. Natal precisa ter, porque já foi muito animado no passado, e seria bom se no futuro próximo a gente pudesse ter mais alegria no carnaval daqui. Mas eu não posso terminar o programa sem antes lhe presentear com essa cestinha da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas. Isso é para você aproveitar esse período de momo e você curtir no carnaval essas coisas maravilhosas, castanha, docinhos de frutas regionais. Muito obrigado, agradeço essa participação, é uma honra para você e todos deixar esse recado de querer levar um carnaval bom de rua ao som do frevo, com paz e sadio. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, fulião e fuliã, um ótimo carnaval, sabendo que no próximo programa Ponto de Vista falaremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.
Clínica Pedro Cavalcante, a clínica mais lembrada de Natal.